Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h32. Vamos ouvir o clamor do pobre, o clamor da terra. Eu fiquei aí 3 tentativas tentando entrar, agora entrou, pelo jeito entrou, graças a Deus. Né? De vez em quando eu tenho esse tipo de problema, sabe? Dá muita confusão. Mas é assim mesmo. Né, Nós estamos aí, vamos adiante. Né? Hoje eu tô meio derrubado por causa do remédio que eu tomo no domingo, sabe? Mas tô bem. Fiz bastante coisa hoje. Quero alertar as pessoas, sabe? Porque está ficando um problema. Está circulando muita coisa falsa sobre o Papa Leão XIV. Tá? Textos falsos, tem videozinho com animação e com voz sintetizada falso, né? Oração que o Papa Leão XIV fez e não sei o que é falso. O Papa Leão XIV falou com os cardeais não sei o que, não sei o que, não sei o que, falso. E pior que me lembra até o Padre Meriti. Padre Meriti, Bernardo, é porque vocês não leram O Exorcista. Né? Eu li O Exorcista e vi o filme O Exorcista, o Padre Merck. Né? Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. O Padre Merck do filme Exorcista falava assim, por Padre Carras. Padre, não converse com o demônio. O demônio é o mestre da mentira. E ele vai misturar a verdade com a mentira até que você não saiba o que é verdade ou o que é mentira. Por que eu estou falando isso? Porque o Papa Leão XIV teve uma conversa com os cardeais, que ele falou ABCD. Aí a pessoa pega o vídeo, fala do A, fala do B, aí distorce o C, inventa um G e manipula um H. E com isso, você começa a fazer uma fake news. O Padre Leão XIV fez uma oração à beira do túmulo do Papa Francisco. O Papa Leão XIV foi lá visitar o Papa Francisco. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Mas ele não fez essa oração que está lá no vídeo. Sabe, pessoal, a gente tem que dar um jeito de tomar cuidado. Né? E assim, a coisa está muito ruim. Está muito ruim. O pessoal está fazendo fake news habitual, está fazendo fake news criando texto, fake news criando imagem, criando vídeo, criando voz, usando de recursos de inteligência artificial, misturando as coisas. Então, assim, tomem muito cuidado. Se vocês virem alguma coisa, vocês, por favor, procurem no site do Vatican News ou no site do Vaticano. Tá? Padre Hermes, boa noite, paz e bem. Que bom lhe ver aqui, Padre Hermes. Então, assim, por favor, não caiam nesse negócio. Só hoje, eu vi 3 vídeos no YouTube que são vídeos mentirosos. Oi, Torre, boa noite, paz e bem. Vídeos mentirosos, distorcidos, usando inteligência artificial para distorcer o que o Papa Leão XIV está falando. Boa noite, Diácono, boa noite, Mônica, paz e bem. Padre Hermes, Mozinho vai ficar devendo para o senhor hoje, que ela não está aqui do meu lado. Mozinho está na aula de cerâmica, né?
E acho que é muito bom para ela estar fazendo aula de cerâmica, então ela não está aqui, mas quando ela chegar, eu vou dizer que você mandou uma boa noite para ela, tá? Então, quero pedir a vocês que tomem cuidado com essa manipulação. Se alguém tiver dúvida se algum conteúdo é de fato do Papa Leão XIV, sintam-se à vontade para mandar para mim. Eu assisti a locução dele hoje aos jornalistas. Muito bom, disse o Torre. Eu gostei muito do que ele falou, achei muito bom, né? Padre Hermes está dizendo que bacana que o mozinho está fazendo a aula de cerâmica. Que bacana. Tomara que não distorçam tanto o que ele diz como fizeram com o Papa Francisco. Torre, está muito pior. Está muito pior do que fizeram com Francisco. Você não tem ideia. Se você começar a vasculhar o YouTube, o Instagram, você vai ficar estarrecido. Eu estou assustado com o grau do que estão fazendo. Mas vamos ler o Evangelho e a gente volta depois a conversar sobre isso, né? Porque eu acho que é importante. Naquele tempo disse Jesus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Naquele tempo disse Jesus, em verdade eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e a conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são sua, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou, em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não o escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Palavra da salvação. Esse pedaço do Evangelho de João, capítulo 10, o capítulo do bom pastor, e aqui Jesus está falando sobre isso, que foi a fala de domingo, foi o Evangelho de domingo, né? O Papa Leão XIV, inclusive, aproveitou esse Evangelho na sua reflexão, hoje também, né? E assim, é enorme a quantidade de coisas que nós podemos aproveitar desse Evangelho. Mas eu achei por bem fazer uma pergunta. E a pergunta é: ser pastor ou ser ladrão? Porque Jesus faz um contraponto aqui entre a pessoa que é pastor, e é interessante porque ele não fala bom pastor, ele fala assim, né? Quem não entra no redil pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então ele separa duas formas de se relacionar. A forma do pastor e a forma
do ladrão ou assaltante, do perverso. E eu fico pensando como as pessoas hoje querem, estão nessa questão. Se elas querem ser pastor ou se elas querem ser o perverso. E isso pode parecer uma pergunta retórica. Pode parecer para vocês que quando eu faço essa pergunta, eu estou fazendo uma pergunta que eu sei qual é a resposta. E é óbvio que se eu perguntar isso, a pessoa vai dizer assim, eu quero ser pastor, imagina se eu vou ser perverso. Mas cada vez mais eu vejo pessoas que são falsos pastores. Agora há pouco mesmo, num grupo de diáconos que eu participo, um diácono que vive falando, não, porque você não pode misturar política com religião, não pode! Né? Aí quando eu faço um post do CIMI, da CPT, da Pastoral dos Operários, do Conselho Pastoral dos Pescadores, ele reclama. Você está misturando política com religião! Tá. Aí eu vou lá, explico que tem a doutrina social da igreja. Vamos ver se agora com o Papa Leão XIV ele entende que existe uma doutrina social da igreja. E ele me trata super mal. Aí hoje, ele com a cara mais limpa do mundo, coloca lá que o político não sei qual está dando a medalha não sei quem para não sei quem. Para um clérigo. Não vou dar detalhes porque eu não quero revelar a pessoa, tá? E eu fiquei pensando assim, ele que fala tanto, na verdade, ele está reclamando porque ele mistura a política com a religião. Só pode se for a favor do conservadorismo, ainda faz uma carinha de riso. Eu entendo o que você está falando, Torre, porque é uma piada. Eu entendo, não tem problema nenhum. Né? Mas o que eu falo é que não pode. Não, a gente tem que entender que eu até concordo com Dom Helder. Dom Helder fala uma vez sobre isso. Ele fala que sim, os leigos podem misturar a religião com política, desde que a política seja a favor do evangelho, esteja seguindo o evangelho. Mas o que eu vejo hoje em dia não é isso. O que eu vejo hoje em dia é as pessoas distorcendo tudo. Por exemplo, o Papa Leão XIV é Papa há poucos dias. Né? Ele foi eleito na quinta-feira, então quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Tem 5 dias que ele é Papa. E aí o que eu vejo para o meu horror, que já tem toneladas de coisas que o Papa Leão XIV falou. Aí eu vou ver, e não foi o Papa Leão XIV que falou. Foi o cardeal Frevost. Foi o bispo Frevost. Bernardo, mas o bispo Frevost e o Leão XIV são a mesma pessoa. Mas não estão na mesma função na igreja. Entendam bem. É a mesma coisa de eu dizer que um documento escrito por Ratzinger foi escrito por Bento XVI. Tomei 2 taças de vinho assistindo Fumacinha Branca e a Janela na quinta passada. Que bom! Que bom, parabéns. Eu estava andando na rua, voltando do almoço, quando vi. Mas assim que é bom. O importante é que a gente comemorou, né, Torre? Quando o bispo Frevost fala, ele fala para a diocese dele. Talvez fale para outros bispos. Ele não fala para o mundo. Quando o cardeal Frevost, que era do dicastério dos bispos, fala,
Ele fala para o dicastério dele, não para o mundo. Quando o Papa Leão XIV fala, ele fala para o mundo. Então você distorce a pessoa. Ou nota bem, é a mesma pessoa, mas não é a mesma função, não tem a mesma, vamos dizer, não tem o mesmo papel. Eu sou diácono e sou médico. Quando eu estou exercendo o meu papel como médico, as pessoas esperem que eu cuide delas como médico. Quando eu estou exercendo o meu papel de diácono, elas esperem que eu as cuide como diácono. Padre Hermes está falando, certíssimo, Bernardo. Obrigado, Padre Hermes, que bom. Ainda bem, porque hoje eu falei isso e teve uns amigos que ficaram bravinhos comigo. E eu não posso fazer nada, porque é a realidade. Isso é importante, porque você está pulando a cerca. Quando você pega o papel aqui, quando você usa essa falsa autoria, você está fazendo o papel de quem não está entrando pela porta. E é muito comum a gente ver isso hoje em dia. E eu acho que a gente não pode bobear nesse momento. Mas, Bernardo, como é que eu vou saber se a pessoa que se diz pastor de fato é pastor? Ou aquela que dizem que é um ladrão, um assaltante, um perverso, é de fato um ladrão, um assaltante, um perverso. Torre. E o pessoal que não entende que as pessoas mudam de acordo com o tempo e a função que elas exercem. Exatamente. Eles querem ficar jogando verdades e antecedentes na cara. Isso é muito comum, né? E é isso que é lamentável, né? Isso é que é lamentável, porque isso distorce tudo, né? E aí começa o negócio, né? Ah, não, porque isso, porque aquilo outro. Pessoal, isso está contaminando a igreja inteira. Sabe, por exemplo, amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Aliás, amanhã eu não vou fazer live, porque é aniversário do meu pároco, Padre Natan, e eu faço questão de concelebrar a missa das 18 horas com ele, né? Sabe, assim, eu acho que é um presente que eu dou para ele. Pode parecer estranho. Pô, Bernardo, você vai celebrar uma missa com o padre e é um presente? Eu acho que é. Porque existe uma dimensão espiritual de dividir essa função, de poder mostrar ao meu pároco, Padre Natan, eu estou aqui, eu estou disposto a cuidar do Senhor, servir ao Senhor e servir ao povo de Deus. Vai ter festinha para o Padre Natan e nem chamam a gente para Boca Livre. Eu não sei se vai ter festinha não, Torre. Tá? E atualmente Boca Livre para mim não está valendo nada. Vocês não têm ideia da dificuldade que é fazer dieta, né? O almoço da família é um negócio, porque tem aquele monte de coisa. Papai fez bolinho de arroz. Esse domingo adoro bolinho de arroz, mas eu olhei assim, comi um. Antigamente eu enchia a mão, comia logo uns 12, agora comi um. Quando eu fiz 10 anos de diácono, em dezembro agora, teve a festa. E a comunidade fez um bolo. E o bolo estava bonito, mas eu não comi não, porque sabe como é que é? Estava com diabetes todo descontrolado, aí mesmo que eu não podia comer, né? Fazer o quê, né? Eu tenho sim, por isso desisti, disse Torre, né? Mas é assim mesmo. Mas amanhã, por exemplo, vai ter um monte de gente
que em vez de fazer uma obra espiritual, em vez de celebrar uma missa, rezar um terço, vão ficar aí fazendo postzinho na internet, pondo um monte de imagem bonitinha para mostrar que amam Nossa Senhora, mas não vão ter gasto 1 segundo fazendo um ato espiritual. Não vão gastar, sei lá, 10 reais fazendo uma obra de caridade. Sabe, pessoal, eu entendo. Ninguém pode ficar gastando dinheiro o tempo todo, porque não tem. Mas se você é devoto de Nossa Senhora de Fátima, se realmente é devoto, uma vez por ano, você não pode fazer uma obra de caridade? Não pode. Tá, você pede marmita, pede mais uma e dá para um pobre. Ah, Bernardo, eu não tenho dinheiro. Você pode fazer uma visita no orfanato, no asilo? Pode. Vai lá. É tão mais bonito você fazer uma obra de caridade corporal, uma obra de caridade espiritual, no dia de Nossa Senhora de Fátima, que você é devoto, do que ficar colocando um monte de texto, um monte de asneira na rede social. Sabe, parece que as pessoas estão perdendo a própria essência do que é ser pastor. Quando Jesus fala com Pedro, Pedro, tu me amas? Ele até fala assim, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele fala, Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Cuidar do rebanho é aquilo que Jesus mais se preocupava. Por que você não pode fazer isso? Por que você não pode ser um pastor de fato? Mas, Bernardo, como é que eu vou diferenciar quem é pastor e quem é perverso? Sabe, durante muito tempo eu tive dificuldade com isso. Eu não vou enganar vocês, não, porque eu sou sincero. Eu olhava e falava, como é que eu vou ensinar isso para as pessoas de uma forma fácil? E ano passado eu achei essa resposta. E eu vi como eu não estava lendo essa passagem com atenção. Porque Jesus responde para você essa passagem. Ele responde como diferenciar quem é pastor e quem é perverso. Aqui no finalzinho. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Ou seja, quem quer ser pastor quer que as pessoas tenham vida, e vida em abundância. Quem é perverso quer negar a abundância. Talvez queira negar até a vida. Então, o que é as obras de quem quer ser pastor? As obras que garantem a vida e a vida em abundância. Aqueles que não querem essas obras, que querem manipular tudo para outra coisa, que não seja garantir a vida em abundância para as pessoas, é perverso. E aqui eu quero pegar uma frase, aproveitar e pegar uma frase do cardeal Prevost. Não é do Papa Leão XIV, é do cardeal Prevost. É necessário que nós tenhamos uma relação recíproca e não tirânica com o meio ambiente. Ou seja,
aproveitando o conceito de ecologia integral do Papa Francisco. Eu quero dizer que para garantir vida e vida em abundância é necessário garantir também uma boa relação com a Mãe Terra, com a casa comum. E antes que alguém reclame que eu falei de Mãe Terra, aconselho a ler o Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, onde ele fala: Laudato si, mi Signore, louvado seja meu Senhor pela minha irmã, a Mãe Terra, que nos reina e governa. Então, eu estou usando um termo de um santo católico. Não venham de besteirinha para o meu lado, não, porque toda vez que eu falo em Mãe Terra, alguém reclama, diz que eu sou neopagão. Porque um certo cardeal, que já foi do dicastério da doutrina da fé, falou essa besteira, né? Eu não falo o nome dessas pessoas porque eu não quero criar, vamos dizer, não gosto, não acho adequado. Mas se você procurar, você vai ver. Então, assim, o que nos chama se nós queremos ser bom pastor? Pachamama. Olha, Pachamama e Mãe Terra são coisas diferentes, tá? Pachamama é uma deidade dos índios da Cordilheira dos Andes, ali daquela região do Peru, do Chile, tá? A Mãe Terra é um conceito da Igreja Católica, muito lembrado por São Francisco de Assis, tá? A torre. Mas eu quero lembrar que os jesuítas, quando foram para a região do Peru, do Chile, eles fizeram correlações com a Mãe Terra e Pachamama, com a Virgem Santíssima e Pachamama, porque a enculturação é uma forma de fazer com que a fé chegue aos povos, né? E quem aqui é contrário à enculturação, eu quero lembrar que muita coisa da missa é enculturação, tá? Procissão de entrada, música, incenso, o Kyrie, né? O ato penitencial, as vestes litúrgicas, né? A veste do diácono, inclusive, era uma veste de um oficial romano, Dalmos, né? O assistente de um militar que era um assistente, se eu não me engano, do centurião. Então, assim, se for para condenar a enculturação, provavelmente a gente acaba com praticamente boa parte da liturgia da Igreja Católica, tá? Então, assim, é complexo o assunto, né? E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não distorcer as coisas, né? Do mesmo jeito, por exemplo, que quando os jesuítas vieram para a Amazônia, eles aproveitaram as figuras de um ou dois deuses deles para ensinar a eles o que era o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, temos que ter muito cuidado com essas coisas, porque isso foi uma coisa distorcida, feita por um grupo de pessoas, tá? Bom, voltando, é necessário que a gente entenda: quem quer ser pastor quer defender a vida de todas as pessoas, quer defender a dignidade de todas as pessoas. Cardeal Prevost, quando escolheu Leão XIV, não escolheu à toa. Leão XIV foi um papa caracterizado para a defesa da dignidade do ser humano. Padre Hermes, a enculturação é precisa pelo sacramento contílio e pelo documento 43 da CNBB. Enculturação é magistério. Muito boa colocação. Muito boa, Padre Hermes. Muito bem lembrado, né? Oupes,
enculturação é prevista, não precisa. Agora fez mais sentido ainda, exatamente. Eu ia dizer isso, mas que eu estava achando que era algo previsto. Então estamos no mesmo ponto, né? Então vocês veem o seguinte: sacramento contílio é um documento conciliar. E para o concílio a gente não discute, porque magistério, né? Magistério da igreja, ordinário, no magistério comum ordinário da igreja. É para ser seguido e entendido por nós católicos, né? Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? E é por isso que eu gosto da live, porque as pessoas têm liberdade de falar e a gente pode aproveitar e modificar, esclarecer, precisar essas coisas, né? Quando o Padre Hermes está aqui é muito bom, porque ele me ajuda nas minhas faltas e nas minhas dificuldades. Então, como eu estava falando, né, é uma Constituição Apostólica. Nossa, então é um documento de peso, né? Como eu estava falando, quando Cardeal Frevost escolhe o nome de Leão XIV, ele está fazendo uma alusão a Leão XIII, que foi um dos papas que mais defendeu a dignidade humana. Ele, inclusive, escreve uma carta aos bispos do Brasil, pedindo empenho pelo fim da escravidão. Ele, quando escreve a Rerum Novarum, ele escreve porque ele está preocupado com as condições em que os operários estão sendo submetidos. Ele, inclusive, condena os dois modelos econômicos daquela época, porque os dois modelos econômicos propostos não estavam garantindo a dignidade do ser humano. Então é preciso garantir a vida, a dignidade do ser humano. É necessário que essa pessoa tenha saúde garantida, tenha educação garantida, tenha cultura garantida, tenha lazer garantido. Como disse Papa Francisco uma vez, se eu não me engano, em 2017, quando ele se encontrou com os movimentos populares, ele fala que toda família, que todo trabalhador tenha terra, que toda família tenha teto, porque faz parte, né? O próprio Papa Leão XIII, na Rerum Novarum número 2, ele fala que é necessário garantir que as pessoas tenham renda mínima. Ninguém falava em renda mínima naquela época. Ele mesmo não usou esse termo, mas ninguém nem pensava nisso. E já estava colocado ali. Por quê? Porque é dignidade. Vida em plenitude é uma vida onde a pessoa tem o que é necessário para que ela possa exercer sua vida, viver de forma digna, de forma tranquila. Não é ser rico, mas não é passar fome. Não é justo para que alguns sejam ricos, outros passem fome. Não é justo que para alguns terem palácios, outros têm que morar na rua. Ou seja, se você quer ser pastor, você tem que garantir o que é necessário para que todos tenham vida em abundância. Se você não quer isso, saiba, você está do lado dos perversos. Qualquer outra pessoa, faça esse filtro e eu garanto que você vai saber. Amém? 20h06. Definitivamente eu não consigo mais me manter no meu horário que eu fazia de meia hora. Eu peço perdão a vocês, porque eu não consigo mais. Por outro lado, eu acho que a live está valendo a pena, porque a gente tem trazido questões importantes, a gente tem tido, como eu vou dizer, questões levantadas pelas pessoas que têm nos ajudado. E eu acho que esse ano, né, justo nesse ano que a gente fala de ecologia integral, que foi um desenvolvimento teológico do Papa Francisco, culpa da Pachamama. Eu não sei se ela tem culpa não, entendeu?
O Torre está dizendo que é culpa da Pachamama. Estou dizendo que eu não sei se ela tem culpa ou não, porque outro dia eu fui até 20 horas e 5 minutos. Né? Então, justo nesse ano que a gente está aqui refletindo sobre a ecologia integral, um desenvolvimento teológico do Papa Francisco, parte da doutrina social da Igreja, nós o perdemos. E estamos agora com o novo Papa, Papa Leão XIV. E acho que nesse momento a live tem ajudado muitas pessoas. Tá? Eu vou me despedir deixando a minha bênção. E marcando o encontro com vocês quarta-feira, porque terça-feira eu vou estar com meu pároco. Não vai dar para eu fazer live. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Clara e Francisco de Assis, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quarta-feira é dia de São Matias, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.